Pessoal, o Lado B hoje fala sobre um assunto que deve ser levado muito a sério, é a corrupção. A corrupção pode ser definida como a utilização do poder ou da autoridade para conseguir obter vantagens e fazer uso do dinheiro público para o seu próprio interesse de um integrante da família ou de um amigo. Daremos início ao nosso debate assistindo a um vídeo com o texto de Rafael Boscovic. Acompanhem com a gente. A palavra corrupção vem do latim corruptus. Significa quebrar em pedaços ou apodrecido, pútrido. Talvez a faceta mais comentada da corrupção seja a corrupção do poder público. Porém, tantas quantas sejam as práticas que contaminam os corredores de qualquer governo, haverá de existir comportamentos da sociedade que propiciem ou ao menos compactuem com tais práticas. Não é dar meia-culpa a políticos ou agentes públicos corruptos, mas está na hora de encararmos um fato. A responsabilidade pela corrupção no governo é de todos, tanto dos que agem de má fé, quanto dos que se omitem. O grande problema está na educação do povo que cresce se moldando conforme os exemplos que estão aí. Mas quem são os maus exemplos? Não se ouve por aí uma criança falando: "Mamãe, quando crescer quero ser como o Delúbio Soares", ou "quero ser como o Valdomiro Diniz". As crianças se espelham nos adultos mais próximos, na maioria em seus pais. E o que esperar de um futuro cidadão que cresce em meio a atitudes como subornar o agente de trânsito, furar a fila do banco, sonegar o imposto, utilizar o carro da empresa para fins pessoais ou tentar levar vantagem em quaisquer situações? A corrupção existe em todos os países do mundo. Porém, quanto mais corrupta for a sociedade de um país, mais corrupto será o seu governo. Essa é a regra, principalmente em se tratando de um país democrático, o que inclusive faz muito sentido. Talvez fosse necessária uma punição mais severa. Talvez fizesse sentido que agentes públicos que desviassem verbas que salvariam vidas em filas de hospitais recebessem penas equivalentes às de assassinos em série. Entretanto, isso não seria suficiente. Para combater a corrupção, precisamos de menos hipocrisia e mais educação. Isso aí, eu acho que Napoleão, que acabou de ser eleito, tão jovem, na verdade ele teve uma história que começou com 17 anos, diante disso tudo que a gente acabou de ver, eu quero saber de ti o que te motivou a continuar nisso. Inclusive, Bruna, foi muito curioso, quando eu tive a oportunidade de assumir a Câmara Municipal pela primeira vez, isso foi no ano passado, né, como suplente de vereador, acabei assumindo uma posição na Câmara, e foi justamente no auge da crise do Legislativo, quando o Congresso Nacional passava por uma crise de imagem, o escândalo do mensalão e de todos os casos de corrupção que assolaram o nosso país, especialmente nas questões legislativas. E naquele momento, então, o que motivou com que eu aceitasse assumir aquele desafio de ser vereador num período de auge da crise do Legislativo foi justamente a questão do exemplo. Eu acho que numa situação de crise, numa situação de descrédito, numa situação de imagem desgastada, isso deve motivar todos nós, como cidadãos, a participar. Justamente a questão da participação é o que pode inibir a corrupção. A sociedade tem que perceber que a corrupção tem a ver com o dia a dia de cada um de nós. As cifras que envolvem a corrupção no mundo são bilionárias, mas o custo humano é o que é mais grave, porque são as pessoas que morrem nas filas dos hospitais, são as pessoas que morrem à espera de um remédio que não chega ao seu destino pelo desvio de recurso no meio desse caminho. Né? São as crianças que deixam de ter a oportunidade de uma boa escola. Então, além do desvio, que é bilionário, mundo afora, há também esse custo humano que é altamente significativo e é por isso que cada um de nós, como cidadão, tem um compromisso de participar da vida pública, seja votando consciente ou seja se candidatando, enfim, fiscalizando os atos de governo. Mas você acha que é uma coisa que não é só no Brasil que acontece? As pessoas têm muito mania de dizer que é o brasileiro que é corrupto, enfim, que lá fora isso não acontece. A crise de imagem e a crise de corrupção ela é mundial. Tanto é que a ONU ela lançou a Carta das Nações Unidas, né, contra a corrupção, enfim, preocupada com essa situação. Então os números são alarmantes em todo o mundo, mas é claro que para a gente viver no Brasil a gente acaba se preocupando mais com o nosso reduto aqui, mas é uma crise que é mundial. Bom, eu acho que o Napoleão enfocou com extrema propriedade esse tema de corrupção. Ele realmente não é um fenômeno brasileiro, né? Você tem, por exemplo, países como a China, em que a economia é muito controlada, né? Em que os índices de corrupção são alarmantes, né? Todo país que tem uma grande burocracia, um Estado pesado, ele tende a ser corrupto. Então esse é um dado. O segundo dado
é que, da mesma maneira que a tecnologia, né, se desenvolve e avança, né, as formas de corrupção nos países mais avançados são muito sutis, né? Até que ponto a gente não pode chamar como um grande processo de corrupção a guerra no Iraque, certo? Em que o vice-presidente Dick Cheney tem interesse na indústria armamentista, foi vice-presidente da Halliburton, e a Halliburton foi uma das grandes beneficiárias, porque ela é uma supridora do exército americano na guerra do Iraque, entende? Quando a guerra do Iraque, os próprios sistemas de informação dos Estados Unidos sabiam que não havia arma química, o Bush sabia que não havia arma química, as grandes lideranças americanas não sabiam que não havia arma química. Usaram um discurso para fazer uma guerra, para o que? Renovar o armamento bélico, quer dizer, renovar a indústria bélica americana para isso. Quer dizer, qual é que é o preço? O mundo está pagando o preço da crise, certo? Numa decisão que aparentemente foi legal e tal, mas que é permeada de todo um processo pútrido, isso que você falou da definição latina, né? Todos sabemos que nos países acontece num grau mais elevado e em outros num grau menos elevado. Um desses fatores, o professor Wilson já colocou, mas eu acho que o principal deles é a forma de reação à corrupção. Qual é a reação do brasileiro em relação a um corrupto? Hoje está tão vulgarizado isso que o Maluf fez 7, 8% dos votos da cidade de São Paulo, um dos lugares mais desenvolvidos, cultural, economicamente do país, que votaram uma pessoa que esteve preso esses dias justamente como acusado de prática de corrupção. Então, por outro lado, nós vemos, por exemplo, no Japão, que quando alguém é flagrado num ato de corrupção, a primeira coisa, ele renuncia, e em muitos casos, já tivemos casos históricos de que a pessoa, diante das câmeras de televisão, se deu um tiro, se matou. Por quê? Porque lá eles têm uma cultuação dos valores, né? Porque corrupção mexe com valores, né? Mexe com ética, com procedimento. E é o passo que no Brasil, como eu disse, a turma do Mensalão, que foi um assunto bem recente, muito divulgado, tem processos no Supremo, e grande parte deles foram reeleitos. Então nós temos que começar a avaliar essa problemática no que diz respeito à nossa postura. Ou seja, a corrupção não é exclusiva nos setores públicos, né? Embora a nomenclatura, crime, necessita que seja funcionário público, que esteja envolvido direto ou indiretamente, mas na iniciativa privada tem muito, nas relações do cotidiano, mesmo familiar, nós temos pequenos atos, pequenos gestos que dão uma demonstração, que dão uma evidência de que nós vivemos uma grave crise moral, uma grave crise ética, e eu acho que é com debates, com conversas, espaços como esse que você está nos proporcionando, que a gente pode talvez criar alternativas de como enfrentarmos essa problemática, que é uma praga. E que, sobretudo, eu acho que a principal coisa, o principal malefício é que faz com que homens de bem já não queiram ou não tenham mais muito interesse de se envolver na atividade pública, porque hoje chegamos a um nível tal que acabamos vulgarizando, né? E hoje, para um segmento da população, todo político é corrupto. Que isso é muito ruim, inclusive para a democracia. É verdade. É verdade. Pessoal, esse é um assunto que mexe com a gente. Daqui a pouco falamos mais. Agora vamos assistir o quadro Lado B e já estamos de volta. O meu nome é Padre Chico, trabalho na Catedral, São Paulo, aqui em Blumenau. Mas o meu lado B da vida é gostar das coisas boas da comunidade, gostar de bons restaurantes, para alimentar-se bem, para um bom trabalho junto ao povo de Deus.